Olá, bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma história muito linda, muito poderosa. E eu creio que essa história vai fazer com que você rompa muitas coisas que estão travadas talvez aí na sua vida espiritual, na sua vida material. O Senhor, Ele nos ensina através dessa história a guerrearmos com as armas certas, com as armas que realmente vão fazer efeito no mundo espiritual. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história do rei Josafá. Talvez você já conheça essa história, mas é uma história muito linda, muito rica. E eu fiquei encantada assim com a vitória que o Senhor deu para o rei Josafá, a forma como ele deu vitória para o povo, sabe? Usando as armas certas, porque na verdade nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes nós olhamos para o tamanho do inimigo e muitas vezes achamos até que nós não vamos vencer, que não vai dar certo. Fala, meu Deus do céu, como foi a história aqui? Eu vou contar um pouquinho da história. Eram 3 nações inimigas, Edom, Amon e Moabe, unidas para o ataque. A cidade de Davi estava cercada de adversários, já todos estrategicamente posicionados às margens do Mar Morto, muito próximo de Jerusalém. Josafá, rei de Judá, não tinha tempo nem contingente para esboçar qualquer defesa àquele grande exército invasor. O que fazer? Como agir diante de uma situação dessa? Imagina 10 contra 1000, um exemplo. Como que você vence um exército desse, né? Não tem nem arma, sabe? Não tem gente suficiente para essa guerra. E aqui Josafá, ele teve muito medo. Conta a Bíblia que ele teve muito medo. A causa era perdida. Contudo, ao invés de desesperar-se, o rei pôs-se a buscar o Senhor e convocou o povo a orar e decretou um jejum em todo Judá. O próprio rei confessou não saber o que fazer, mas reafirmou a sua confiança em Deus ao dizer: os nossos olhos estão postos em ti. Queremos conquistar, queremos a vitória, mas devemos estar cientes de que a nossa esperança está no Senhor. Aleluias! É Ele quem nos concede a vitória. Amém? Então o Espírito do Senhor vem e diz: não temas, nem vos assusteis dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Deus orienta aos levitas irem à frente do exército, cantando e louvando ao Senhor em voz alta. Sobremaneira, a vitória não viria pela espada, mas pelo louvor, não pelo combate da corporação, mas pela tática da adoração. Diz as Escrituras que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos e eles foram todos destruídos. Destruíram-se uns aos outros. Enfim, não olhe para o tamanho do inimigo, olhe para o tamanho do teu Deus. Amém? Palavra linda, né? História maravilhosa, inspiradora, né? Nos inspira uma história dessa. E o Senhor, Ele nos dá armas poderosas aqui nesse texto, né? Porque Ele fala do jejum, da oração e da adoração. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas o fato é que é difícil a gente adorar quando as coisas estão difíceis. É muito difícil. Como que você adora quando a luta vem, quando a tempestade chega na sua vida, quando você perde alguém querido? É muito difícil adorar. Meu Deus do céu, eu passei isso com meu pai. Quando eu perdi meu pai, eu queria ficar no banco, porque eu sou levita, e eu queria ficar no banco, eu queria ser ministrada, porque eu não estava aguentando, eu não conseguia falar uma palavra que eu chorava. E o Senhor falou: sobe e me adore.
E quando eu começava a louvar, o Senhor derramava um bálsamo no meu coração. Ele ia derramando um refrigério inexplicável, algo que vem dele, não tem explicação. Não tem explicação. E aí depois disso, ele me fez sonhar com meu pai no céu. Me deu um sonho maravilhoso, um sobrenatural. E aquilo me deu paz. Aquele sonho me fez acalmar o meu coração. Tem coisa melhor do que a pessoa estar no céu com Jesus? Isso dá muita paz para qualquer pessoa, né? E meu medo era que ele tivesse se perdido, ido para o inferno, mas não. Deus me mostrou ele no céu e com um perfume de Cristo que era incomparável. Foi uma experiência muito linda que eu tive com o Senhor e assim ele faz. Assim ele quer fazer na sua vida também, não importa o tamanho da luta que você esteja passando, que você esteja enfrentando, Deus sabe o tamanho da sua luta. Ele sabe do que você precisa, mas muitas vezes nós guerreamos com as pessoas erradas. Nós brigamos com as pessoas erradas. E o Senhor, ele está te dando armas espirituais para você lutar hoje. Você vai vencer essa semana, você já vai decretar um propósito de adoração. Levante um propósito de adoração. Eu já venci muitas guerras através da adoração. Eu levantei propósito de adoração com hinos da harpa. Não sei se você conhece hinos da harpa, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo os números dos hinos da harpa que eu louvava. E o Senhor me deu muitas vitórias. Meu Deus, o Senhor me deu assim coisas que eu jamais imaginei alcançar. O Senhor me deu. Me fez vencer batalhas espirituais que eu jamais imaginei vencer um dia. Porque eu olhava e falava, meu Deus, é impossível. Mas existe impossível? Para o tamanho do nosso Deus, não existe nada mais poderoso do que o nosso Senhor. E aqui tem um trechinho que eu achei muito interessante. Ele diz assim: quando chegaram ao acampamento inimigo, encontraram seus adversários mortos e o local repleto de riquezas. O vale da ameaça virou num vale de bênção. O lugar de perigo tornou-se um território de conquista. O ambiente de medo e tensão transformou-se num palco de celebração. Deus é poderoso para reverter qualquer situação e nos surpreender com a sua mais nobre provisão. Olha que lindo isso. Deus, ele transforma ambientes. Ele transforma o seu choro em alegria. Ele transforma a escassez em riqueza. Ele transforma o que ele quiser. Ele transforma o seu lar turbulento num lugar de paz, num pedacinho do céu. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós precisamos aprender a guerrear da forma certa, com as armas certas. E hoje o Senhor está nos dando essa arma poderosa, que é a adoração. Nós não temos dimensão do que acontece no mundo espiritual quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a adorar o Senhor. Gente, isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que se nós tivéssemos dimensão do poder disso, nós adorávamos mais. E olha aqui, eu quero concluir essa mensagem que diz assim, ó: o louvor não é apenas uma arma de guerra, mas um brado de triunfo. Não devemos louvar a Deus somente quando o sol estiver brilhando, ou seja, quando as coisas estão boas, né? Mas também nas noites escuras, quando o vento sopra contrário, quando a maré sobe, né? Quando ele nos diz não, nós devemos louvar em todas as circunstâncias. E o louvor é uma expressão de confiança inabalável em Deus. Olha que lindo isso. É uma confiança inabalável de que Deus está no controle mesmo diante de uma situação incontrolável. Isso que expressa quando nós o adoramos. O louvor expressa a nossa alegria e gratidão a Deus. O louvor ao Senhor não é um simples sentimento de emoção, mas uma atitude de descanso na provisão. Quando entramos na sua presença com louvores, ele entra em nossas circunstâncias com poder. Olha que poderoso isso.
Então, essa é a palavra que eu quero deixar para os nossos corações hoje. Entre nessa guerra que você precisa batalhar com louvor, jejum e oração. Não existe nada capaz de resistir a esse poder. Comece a adorar o Senhor, mesmo que a sua vontade seja de chorar, mesmo que tudo esteja difícil, complicado. Comece a adorar o Senhor. Comece a guerrear com as armas certas. Pare de brigar com o seu cônjuge. Pare de brigar com aquele colega de trabalho. Pare de brigar. Pare de brigar com seu filho, com seus pais. Você está brigando com a pessoa errada. Comece a brigar com o inimigo, porque às vezes o inimigo usa pessoas próximas a nós para nos ferir. E nós não percebemos. Muitas vezes ele usa a boca dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, de pessoas do nosso trabalho para nos afrontar. Ele usa. Então é com ele, é dele que você tem que sentir raiva, não da pessoa que está do seu lado. Não da pessoa que está te implicando com você, que está, entrando em discórdia. Não é com essa pessoa que você tem que brigar. Brigue com a pessoa certa, com as armas certas, e Deus vai te dar vitória. Quando você menos esperar, pum, acabou. Acabou. Foi assim. Os inimigos, eles começaram a brigar entre si, o Senhor armou emboscadas. E o Senhor vai fazer com que todos os seus inimigos caiam em emboscadas. O Senhor vai guerrear essa guerra. O Senhor manda te dizer hoje, essa guerra, essa peleja não é sua, é do Senhor dos Exércitos. E Ele não perde batalha, Ele vence todas. Ele vence todas porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para desfazer todas as obras do inferno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que amam a Deus. Se você é alguém que ama a Deus de verdade, de todo o seu coração, se você é alguém que busca o Senhor, que está na presença do Pai, se você é filho, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, ele não tem autoridade sobre a sua vida. Então se posicione, comece a adorar, comece a louvar Ele de todo o seu coração, com toda a sua alma, e o Senhor vai te dar vitória, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória que você tanto precisa. Use as armas do Senhor, use as armas do céu. O Senhor está te entregando uma arma poderosa nesta manhã para você vencer. Amém? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, um dia abençoado na presença do Pai, e que tudo aquilo que está travado na sua vida, eu profetizo que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus.